Artigo 16. Os suplentes substituem os membros do Conselho Superior em seus afastamentos por mais de 10 dias. Artigo 17. São inelegíveis para o Conselho Superior: 1. O Procurador de Justiça que se encontre afastado da carreira. 2. O Procurador de Justiça que tenha se afastado da carreira por prazo superior a 120 dias, no biênio anterior, salvo por motivo de saúde. 3. O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral e o Coordenador-Geral do Ministério Público que tenham sido afastados de suas respectivas funções, por conduta incompatível ou abuso de poder, apurados em procedimento administrativo próprio, assegurada ampla defesa. 4. O Procurador de Justiça que se encontre em exercício de mandato no Conselho Nacional do Ministério Público. 5. Os Procuradores de Justiça que sejam parentes entre si, até o 3º grau, e os cônjuges, nestas hipóteses, decidindo-se em favor do mais antigo no cargo. Artigo 18. O Conselho Superior reunir-se-á, em sessão ordinária, quinzenalmente, em dia previamente estabelecido e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, ou por proposta de, pelo menos, 2 de seus membros. Das reuniões será lavrada ata circunstanciada, na forma regimental. Parágrafo 1º. É obrigatório o comparecimento dos membros do Conselho Superior às reuniões. Parágrafo 2º. A ausência injustificada mais de 3 reuniões consecutivas e 10 alternadas, durante o ano, acarretará a exclusão do Procurador de Justiça eleito, do Conselho Superior, sendo convocado imediatamente o suplente. Parágrafo 3º. A perda do mandato será declarada pelo Conselho Superior, por provocação de qualquer de seus membros, cabendo, da decisão, recurso com efeito suspensivo ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 dias, contado da publicação da decisão impugnada. Parágrafo 4º. O recurso será decidido, no prazo de 30 dias. Parágrafo 5º. Funcionará como secretário do Conselho Superior do Ministério Público o secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça. Seção 4. Da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Artigo 19. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atribuições funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 20. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça na primeira quinzena de dezembro dos anos pares, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. Somente poderão concorrer à eleição para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público os procuradores de justiça que se inscreverem, mediante requerimento dirigido ao presidente do Colégio de Procuradores de Justiça durante a segunda quinzena de novembro do ano da eleição. Parágrafo 2º. A eleição para Corregedor-Geral do Ministério Público será objeto de regulamentação por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 3º. Substituirá o Corregedor-Geral, em suas férias, licenças, afastamentos e impedimentos, o Subcorregedor-Geral, que será o segundo mais votado para o cargo e, inexistindo candidato vencido, o Procurador de Justiça mais antigo. Parágrafo 4º. O Corregedor-Geral e o Subcorregedor-Geral serão nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 5º. Ocorrendo vacância ou em caso de afastamento superior a 180 dias, o Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 dias, elegerá novo Corregedor-Geral, que tomará posse em 10 dias após a data da eleição, para completar o mandato. Parágrafo 6º. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser destituído do mandato pelo voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, em caso de abuso de poder, observando-se, quanto ao procedimento, no que couber, o disposto no artigo 9 e seus parágrafos. Parágrafo 7º. Aplicam-se à eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público as mesmas inelegibilidades previstas para a do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 21. A posse do Corregedor-Geral do Ministério Público dar-se-á, em sessão solene, na segunda quinzena de dezembro dos anos pares. Artigo 22. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por um promotor de justiça da mais elevada entrância, por ele indicado designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar o promotor de justiça que lhe for indicado, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. Parágrafo 2º. Poderão auxiliar o Corregedor-Geral do Ministério Público, a pedido deste, em caráter excepcional, na realização de correição,
promotores de justiça da entrância mais elevada, devidamente designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 3º. O Colégio de Procuradores de Justiça, mediante solicitação do Corregedor-Geral do Ministério Público, poderá autorizar que Procurador de Justiça o auxilie em inspeções em Procuradorias de Justiça, previamente designadas. Capítulo 3. Dos órgãos da administração. Seção 1. Das Procuradorias de Justiça. Artigo 23. As Procuradorias de Justiça são órgãos da administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desenvolvimento das funções que lhes forem cometidas por esta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, nos termos de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 2º. Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria-Geral do Ministério Público. Artigo 24. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais que oficiem junto ao mesmo tribunal reunir-se-ão para fixar orientação jurídica, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 25. A divisão dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem a distribuição equitativa dos processos e procedimentos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância, fixada em função da natureza, volume e espécie de feitos. Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os procuradores de justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. Artigo 26. A Procuradoria de Justiça compete, dentre outras atribuições: 1. Escolher o Procurador de Justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria. 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes. 3. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância para substituí-lo, salvo na hipótese de substituição com acumulação por outro Procurador de Justiça, na forma disciplinada em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.